O Dia Internacional da Felicidade, nada mais apropriado e adequado do que falar sobre toda mulher madura merece ser feliz. Não aceite menos do que isso, né? Então, gente, a felicidade é um estado que para muitos parece ser algo inalcançável, mas na verdade ela está ao nosso alcance, ela está à nossa disposição, está bem pertinho de nós. E eu digo isso porque cada um é responsável pela sua própria felicidade e não outros, né? Você não tem que ficar esperando de terceiros fazer você feliz, trazer felicidade para você ou levar você até a felicidade. Então, a felicidade, ela pode ser construída a partir do momento em que você decide se apropriar da sua própria vida, se apossar da sua vida, se tornar protagonista da sua história e que você resolve se reconectar com a sua força interior, né? Com a sua essência feminina. Olha, ao longo desses mais de 35 anos de profissão, gente, eu tive o prazer de participar da vida de muitas mulheres. Mulheres de diferentes origens, de diferentes idades, diferentes níveis de escolaridade, diferentes níveis sociais, diferentes profissões, casadas, solteiras, separadas, com filho, sem filho, com filho natural, com filho adotivo. Mulheres que trabalham, que têm uma profissão, executivas, e também mulheres que vivem no lar só cuidando da casa ou que estão desempregadas. Enfim, atendi mulher de tudo quanto é jeito, né? De diferentes estilos de vida, diferentes religiões, diferentes filosofias de vida. Buscar a felicidade é um exercício diário e é para sempre, é contínuo, não é uma tarefa que a gente vai terminar e receber um diploma de felicidade, pronto, acabou. Todo dia você tem que estar batalhando e cultivando ali a sua felicidade. Então, gente, essas mulheres que eu atendi ao longo da minha prática clínica são mulheres únicas, cada uma com a sua história ímpar, inigualável, né? Inconfundível, incomparável, mas todas elas com algo em comum. O que é esse algo em comum que elas tinham? A dificuldade de olhar para dentro de si mesmas e saber quem elas são e o que elas estão fazendo nesse mundo, qual é o propósito de vida delas aqui nesse mundo, né? Então, essas mulheres trazem ao consultório uma insatisfação com a vida, depressão, ansiedade, doenças físicas que, na verdade, são psicossomáticas, que a gente já falou aqui, doenças de origem emocional, né? Na verdade, fisicamente, às vezes a pessoa não tem nada, é só origem emocional. Infelizmente, às vezes a gente demora a descobrir e fica esperando que a nossa felicidade vai vir com o diploma, com o casamento, com o filho, com o marido, com o outro, com o outro. E, na verdade, nós é que somos as responsáveis, né? E muitas dessas mulheres, às vezes, perdem o prazer de viver, o vigor, o vício, o entusiasmo com a vida, algumas em maior grau e outras em menor grau, né? Aí agora eu vou falar aqui igual aquele cara do Globo Repórter. Quem é a mulher que está por trás da mãe, da esposa, da executiva, da amiga, da irmã, da trabalhadora? Quem é essa mulher que está por trás dessa fachada? Do que ela gosta? Quais são as suas preferências? Quais seus sonhos e desejos? Como ela tem cuidado da sua essência feminina? Então, hoje nós estamos falando da mulher madura, né? Quem é essa mulher? O que está por trás dessa mulher? Do que ela gosta? As mulheres, muitas mulheres que chegam ao consultório não sabem quem elas são, do que elas gostam, da preferência delas, porque elas vivem uma vida inteira atendendo e cuidando dos outros, de modo que elas não têm, às vezes, tempo e nem a iniciativa de se explorarem internamente, de mergulhar em autoconhecimento. O que a gente percebe é que muitas mulheres estão se definindo pelos seus papéis, pelos papéis que elas exercem na sociedade. Ou seja lá o papel de esposa, de mãe, de trabalhadora, de amiga, de filha, de cidadã. Então, com isso, ela fica muito assim, olhando para fora de si. Quando ela está se definindo pelo papel que ela executa na sociedade, ela está olhando para fora, ela não está olhando para dentro. Então, é dentro que está o seu tesouro interior, é olhar para dentro. E quanto mais a mulher olha para fora, mais ela vai se distanciando da sua essência. Mais ela vai vivendo triste, insegura e indecisa. Não conhece seus sonhos, suas preferências, seus gostos. Vão levando a vida, vão deixando a vida levá-las
E aí, com isso, elas vão se perdendo pelo caminho, se perdendo de si mesmas. Não saber quem você é e qual o seu propósito de vida, qual o sentido da sua vida, pode gerar muito sofrimento. Pode gerar para você angústia, confusão, descontrole emocional, insatisfações diversas em várias áreas da vida, as tais doenças psicossomáticas de tudo quanto é origem, né? Estômago, aparelho respiratório, intestino sofre muito com isso, pele, cabelo, etc. E, em alguns casos, até leva as mulheres a comportamentos autodestrutivos. Tem muitas mulheres, por exemplo, que quando estão essa insatisfação generalizada, aparece da seguinte maneira. Quando a mulher está solteira, ela reclama porque está solteira. Ela não consegue viver bem com ela mesma, na própria companhia. Aí então ela se casa. Aí quando ela se casa, ela começa a reclamar do casamento, reclamar da vida doméstica, reclamar do marido que ela mesma escolheu, reclamar dos filhos que dá muito trabalho. Então, assim, existe um grupo de mulheres assim eternamente insatisfeitas. Elas nunca veem felicidade, elas nunca veem pontos positivos na vida delas, elas só veem fracasso, negativismo, pessimismo, derrota. Então, é uma mentalidade assim muito negativa, muito para baixo. Que, como eu falei naquela live que eu estava falando sobre o medo, essas emoções, né, de negativismo, raiva, inveja, isso tudo puxa a gente para baixo, puxa a vibração energética para baixo. A gente precisa cultivar aquelas emoções mais altas, mais nobres, que estão da coragem para cima, né? Coragem, amor, bondade, gratidão, iluminação, etc., para poder a nossa vibração, a nossa energia ficar numa frequência mais alta, melhor, porque isso contagia o nosso redor, né? Então, essas mulheres eternamente insatisfeitas, geralmente elas também têm muita dificuldade de aceitar o envelhecimento, tá? Elas têm dificuldade de se aceitar, de aceitar a idade, de aceitar as marcas que o envelhecimento traz, e muitas delas desfiguram a sua aparência física com tratamentos estéticos esquisitos, com cirurgias plásticas, ou às vezes competindo com mulheres, meninas mais jovens, com as próprias filhas, com as sobrinhas, com as celebridades novinhas, aí as blogueirinhas da internet, né? Agora eu quero que vocês entendam o seguinte, eu não estou dizendo, né, quando eu estou falando dessas mulheres insatisfeitas, que vivem atrás de tratamentos estéticos esquisitos e se deformando para poder manter a juventude, quando eu estou falando disso, gente, eu não estou com isso querendo dizer que autocuidado não é importante. Ao contrário, o autocuidado é sinal de saúde e de autoestima saudável. Eu estou falando, nesses casos dessas mulheres insatisfeitas, das mulheres exageradas, do exagero, da não aceitação de quem eu sou, da idade que eu tenho e das marcas que o tempo me trouxe. Eu estou enfatizando a dificuldade da mulher de aceitar que o tempo passa para todas. É o ciclo da vida. Isso não tem como a gente interferir. Você pode fazer uma cirurgia plástica e ter uma aparência de mais jovem durante algum tempo, mas daqui a alguns anos não vai dar mais. Você vai ter que fazer outra cirurgia plástica, porque os anos vão passando e as marcas do tempo vão se acumulando, né? A lei da gravidade vai tudo caindo, né? A pele, a flacidez, não tem como mudar isso, né? Então a gente precisa de aceitar a nossa vida, o nosso tempo, o ciclo da vida, nossa história de vida, honrar a nossa história de vida, honrar a nossa jornada, honrar cada ruga que tem aqui, cada pé de galinha, porque essas ruguinhas aqui é sinal de que eu ri muito, né? De que a minha vida foi muito divertida, porque ri é que dá essas ruguinhas aqui, né? Cada ruga são marcas da minha trajetória, da minha história, de onde eu passei, e isso tem muito valor, tem que ser honrado, né? É considerável também a quantidade de mulheres que se vê sem valor e com isso tenta suprir suas carências e esse vazio interior com compras compulsivas, com comida, compulsão por comida, compulsão por sexo, uso abusivo de álcool, de drogas, envolvimento em relacionamentos tóxicos e abusivos, numa tentativa de encontrar um prazer momentâneo, né? Numa tentativa de preencher aquele vazio momentaneamente, mas aquilo que ela busca não se sustenta. Ela vai obter prazer ali um pouco de tempo, ela vai obter um pouco de prazer ali alguns minutos ou algumas horas,
E dali a pouco ela vai sentir esse vazio interior de novo, porque esse vazio interior não é preenchido com compras compulsivas, com comida, com chocolate, com sexo, com álcool, com drogas. Não é isso que vai preencher esse vazio interior. Você não tem que aceitar uma vida mediana, né? Uma vida mais ou menos, uma vida acomodada. Você também não tem que aceitar válvulas de escape que não são saudáveis. É preciso investir em autoconhecimento e autoestima, né? Essa situação, né, da mulher estar insatisfeita, quando ela procura ajuda, quando ela chega a procurar ajuda, é um bom sinal. É sinal que ela não está mais tolerando aquela situação, ela não está mais querendo ficar naquela situação. Então, eu reforço que você deve procurar ajuda se você sente, né, que ainda não se encontrou, que você ainda não descobriu o seu propósito de vida, o seu sentido de vida, o seu porquê. Não desista de procurar isso, tá? Procure ajuda profissional, procure conversar com amigas. Tem o processo, né, de psicoterapia e de coaching, tem ferramentas e técnicas e estratégias apropriadas para te ajudar nesse sentido, para você não ficar nesse círculo vicioso, né? Afundando igual uma espiral e afundando e indo para o fundo do poço. Então, vou deixar aqui com vocês 7 dicas de atitudes que podem te ajudar a se reconectar com o seu interior, a se reconectar com você mesma e encontrar, então, a sua essência feminina, né? Ter esse mergulho no seu interior. Então, vamos falar aqui algumas dicas para você encontrar a sua essência feminina, para você assumir o controle da sua vida, assumir o protagonismo da sua vida, sair desse lugar de coitadinha, de vítima e assumir o papel principal da sua história, assumir o protagonismo da sua história. Então, a primeira dica, né, a primeira atitude para você se reconectar com você mesma vai ser estabelecer uma jornada de autoconhecimento. Então, você desenvolver essa disposição de olhar para dentro de si, de olhar para as suas emoções, para os seus sentimentos, para os seus pensamentos, para você refletir e se lembrar do que você gostava de fazer, que fazia seu coração vibrar. Lembra daquelas coisas que você fazia, que a sua alma cantava de alegria? Então volte a fazer essas coisas. Quem sabe por algum motivo durante a sua vida você teve essa jornada interrompida, você teve que cessar de fazer essas coisas prazerosas que você fazia e que fazia seu coração vibrar. Então, volte a fazer isso agora, dê uma chance a si mesma, né, de se reconectar com aquela pessoa, com aquela criança, com aquela jovem que você foi e que fazia tantas coisas prazerosas e que ria, dava gargalhadas e era alegria para todo lado. Descubra seus talentos, invista nas suas habilidades, tente coisas novas, se reinvente, né? A jornada do autoconhecimento, você olhando para dentro para consultar o seu interior, você vai ter sucesso em revisitar a sua história e relembrar essas coisas prazerosas que você gostava de fazer. Segunda dica, diga sim ao encontro com a sua essência feminina, com o seu poder interior. Então, a partir do momento que você faz essa jornada de autoconhecimento, você vai encontrar a mulher que você é lá dentro, com seus dons, com seus talentos, com as suas forças, com as suas virtudes, com as suas fraquezas também, com seus pontos fracos, né? Mas a gente precisa de conviver com tudo isso, certo? Mesmo que você viva em um ambiente onde as pessoas não te valorizam e não creem em seu potencial, quem precisa crer em você mesma, em primeiro lugar, é você, né? Você é a primeira pessoa que precisa se valorizar, que precisa se confiar, ter autoconfiança e crer nos seus valores, nos seus princípios, nos seus dons, nos seus talentos, nas suas capacidades, ok? Terceira atitude para você se reconectar com o seu eu interior. Reconheça-se, olhe para você como uma pessoa inteira, completa, não está faltando nada para você. Capaz, uma pessoa capaz e merecedora de felicidade, merecedora de manifestar ao mundo tudo aquilo que você tem internamente, merecedora de contribuir com a sociedade, com as suas habilidades, com seus dons, com seus talentos e também aceitando as transformações que o tempo vai trazendo para a sua vida e se reapropriando do brilho, da plenitude e da força interior. Tem uma fagulha aí dentro de você,
uma chama que precisa ser soprada. Sabe quando a gente tem um fogão de lenha e tem lá só uma brasinha acesa e você quer acender aquele fogão, aquela fogueira, e aí você começa a soprar aquela brasinha até que ela vai aumentando e daqui a pouco tem uma chama de fogo queimando a lenha e queimando as madeiras ali que estão na fogueira, né? Então é isso, todo mundo tem essa chama interior, mas às vezes ela está lá escondida, apagadinha, no meio das cinzas, né? No meio da lenha. Então cabe a você soprar essa brasinha para ela acender. Então, isso acontece quando você toma posse do seu valor, quando você própria se valoriza, quando você própria se permite ser quem você é, do jeito que você é, né? Sem ficar tentando se enquadrar em padrões impostos por outras pessoas. Então, quando você, né, toma posse do seu valor e sabe quem você é, o outro pode falar qualquer coisa a seu respeito que isso não vai te atingir, porque você sabe quem você é, você não vai acreditar na palavra da outra pessoa. Olha, acho que eu já comentei com vocês, tem um Reels meu lá, que está lá na minha galeria de Reels, que está bombando, são duas pessoas conversando. Uma moça pergunta àquele empresário, Gary Vee, como fazer para afastar a filha dela, eu acho que de 11 anos, da sedução da internet, dos perigos da internet. Então, resumindo a história, ele fala o seguinte: você precisa trabalhar a autoestima da sua filha, ela precisa saber quem ela é, o valor que ela tem, porque aí qualquer pessoa da internet pode falar qualquer coisa com ela, pode chamar ela para fazer qualquer coisa, e ela não vai aceitar, ela não vai cair em armadilhas, porque ela não vai ficar se comparando com outras pessoas, não vai ficar se sentindo inferiorizada, não vai ficar querendo encaixar em padrões irrealistas, ditados aí pela mídia, pela blogueiragem. Então é isso, gente, precisamos trabalhar o nosso alto valor, reconhecer o nosso valor, saber quem nós somos, elevar a nossa autoestima para que o mundo pode pegar fogo ao nosso redor que não vai nos atingir. As pessoas podem falar o que quiser, podem nos criticar, podem nos censurar, podem nos julgar, porque eu estou segura e estou bem, com as minhas estacas bem fincadas no meu valor e naquilo que eu sou. Quarta atitude para você se reconectar com a sua essência. Escolha ser a condutora do seu próprio destino e a criadora da sua realidade. Pare, por favor, de dar a outras pessoas o poder sobre a sua vida. Poder de decisão, poder de ficar dando palpite que você não pediu, poder de ficar dando opinião na sua vida que você não pediu. Assuma as rédeas da sua vida, assuma o controle da sua vida, assuma o protagonismo da sua vida, né? Saia daquela posição de vítima, de coitadinha, de eu não tive sorte, as outras pessoas, outras mulheres tiveram mais sorte do que né? Saia dessa posição de vítima, de coitadinha, porque isso só vai te levar mais para baixo. E tome uma atitude responsável, assuma o comando da sua vida, assuma o controle da sua vida. Não deixe na mão de terceiros a sua felicidade. Não deixe na mão de terceiros o poder sobre a sua vida. Só você tem que comandar a sua vida, tá? Mais ninguém. Não estou falando nenhum absurdo aqui não, tá? Todas nós temos capacidade de assumir o controle das nossas vidas. Nós somos mulheres adultas, maduras. Não estou falando aqui para crianças, né? De vez em quando tem uma criança aqui me assistindo, né? Que é a Rafaela, não sei se ela está aqui hoje. É uma menina de 11 anos que já está aprendendo conosco a ser uma mulher empoderada, a ser uma mulher que tem valor, que trabalha a autoestima, mas esse aspecto de cada um comandar a sua vida não se aplica a crianças, tá? A Rafaela tem 11 anos ainda, ela ainda precisa do governo da mãe dela. Para muitas coisas ela pode escolher e decidir, definir, eu acredito nisso, que a mãe dela até dê essa liberdade para ela. Mas como ela é menor de idade, ela ainda depende da tutoria dos pais. Estou falando, no caso aqui, para mulheres adultas, mulheres maduras, mulheres, né, como nós, como a maioria que está me assistindo aqui. Então, escolha ser a condutora do seu destino, tá? Escolha ser a motorista da sua vida, tá? E a motorista da sua vida tem que conhecer o veículo, tem que conhecer muito bem o carro, tem que conhecer o motor, tem que saber se tem combustível, tem que conhecer as leis de trânsito, tem que saber dirigir, né? Então isso a gente aprende
Desse jeito aqui que a gente está fazendo, conversando, ouvindo palestras e tal. E aí a gente já cai na quinta atitude, que é você se empenhar numa reformulação interior. Essa reformulação interior, ela vai vir através de exatamente isso que eu estou falando, de leituras que você pode fazer, de palestras que você pode assistir, lives como essa que você está assistindo, cursos, vivências, ou quem sabe um processo de psicoterapia ou de coaching, ou quem sabe participando de um grupo de mulheres, fazendo parceria com outras mulheres que têm os mesmos objetivos que você. Tem muitas formas de você se empenhar na sua reformulação interior. Então, ao se empenhar nisso, você vai deixar florescer a sua essência feminina. Porque florescendo a sua essência feminina, você vai ser uma mulher mais magnética, vai atrair pessoas, vai ser mais sociável, vai atrair oportunidades para a sua vida. As portas vão se abrir porque você vai estar mais em sintonia com a prosperidade, com a saúde, com a felicidade e com a realização. Ao contrário, a pessoa que está na vibe do vitimismo e do coitadismo, coitada de mim, eu não tive sorte, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, essa pessoa, ela está na vibe da escassez, da pobreza, do infortúnio, né? Então, vamos mudar de vibe, né? Vamos mudar o nosso mindset, mudar a nossa mentalidade para uma mentalidade de abundância, de felicidade, de realização, de crescimento, de amadurecimento. Sexta atitude para você se reconectar com a sua essência feminina é você investir em sua saúde física e emocional. Enfim, assim, saúde integral, né? Na sua saúde em todos os aspectos. Eu diria física, emocional, intelectual, social, espiritual, tá? O integral, o todo. Seja você a sua prioridade. Ser sua prioridade não é egoísmo, é amor próprio, tá? Resgate seus sonhos ou então crie novos sonhos para sua vida, não importa a idade que você tenha. Nunca é tarde demais para sonhar e começar novos projetos. E a sétima atitude para você se reconectar com a sua essência feminina é olhar para a vida na perspectiva, com os óculos da gratidão, tá? Então você vai olhar para a vida com os óculos da gratidão. Tire os óculos da reclamação, tá? E coloque os óculos da gratidão. Então, em vez de você, com os óculos da reclamação, ficar olhando para aquilo que não está bom, ficar olhando para o que você não tem, ficar olhando para o que você não faz, ficar olhando para o que você não é, ficar olhando para o que as outras pessoas estão fazendo e você não consegue fazer, com os óculos da gratidão, você vai olhar e agradecer por tudo que você tem, por tudo que você faz, por toda a sua história de vida, por toda a sua trajetória, mesmo que tenha sido uma trajetória de sofrimento, de luta, de escassez, mas é essa trajetória que te fortaleceu e te trouxe até aqui onde você está. Então tem que agradecer por essas dificuldades que te fizeram ficar mais forte, né? Então, é a gratidão que vai colocar você na perspectiva do otimismo, da positividade, da abundância, e isso vai ampliar, né, seu horizonte, vai te dar a possibilidade de abrir mais e mais portas para você, ok? Olha, como eu disse, repetindo, todas as mulheres nascem com essa chamazinha aqui dentro, tá? A brasazinha está aqui dentro, que é a chama do poder pessoal. Todas as mulheres são agraciadas com esse presente. Mas, ao longo da nossa vida, né, com tantos percalços que a gente passa, com tantos padrões que a sociedade, a cultura, a mídia fica querendo enfiar para a nossa goela abaixo, com tantos condicionamentos, com tantas regrinhas para isso, regra para aquilo, formatos que você tem que obedecer, isso acaba nos desconectando dessa brasazinha que tem aqui dentro, dessa chama que tem aqui dentro, e a mulher se perde de si mesma, né? A mulher se perde da sua essência, se perde desse foguinho interno, dessa força interior, desse entusiasmo, dessa vibração, né? E precisa então de um trabalho específico, com empenho, com persistência para se reencontrar. Então, o que eu quero deixar frisado com vocês é que cada uma de vocês, toda mulher madura, merece ser feliz. E você
não deve adiar isso por causa de problemas emocionais, não. Você não tem que adiar a sua felicidade por causa de problemas emocionais, porque problemas emocionais têm solução, gente. Para tudo tem solução, né? Para tudo tem solução, mas você precisa buscar as soluções. Você precisa de ter uma atitude de busca, de melhoria, de sair desse lugar de apatia, de marcar passo, de ficar marcando passo no mesmo lugar e não mudar a vida nunca. É preciso ter essa atitude de sair daí. Então não aceite menos na sua vida. Não aceite, como eu disse, uma vida morna, uma vida acomodada, uma vida mais ou menos, porque não é isso que você merece. Você merece muito mais. A felicidade não está na mão de outra pessoa, não. A sua felicidade está na sua mão, está pertinho de você, né? Mas você precisa se apropriar dela, você precisa... E outra coisa que a gente falou em umas lives aí atrás, a felicidade, ela não está só lá no objetivo final que você quer alcançar. A felicidade não está lá no destino. A felicidade está em todo o percurso, em todas as etapas do percurso. Você pode encontrar pequenas alegrias, né? Pequenos prazeres que vão te fazer crescer, que vão te iluminar, que vão te fazer feliz, te fazer contente, até você chegar no objetivo final, no sonho que você quer realizar, no seu objetivo, na sua meta que você traçou para chegar. Porque eu vejo muitas pessoas que ficam achando que só vão ser felizes depois que chegar lá. Ah, eu vou ser feliz depois que eu fizer a pós-graduação. Vou ser feliz depois que eu casar. Vou ser feliz depois que eu tiver filho. Então esse depois nunca chega, porque essa pessoa está olhando só o objetivo e não está olhando o caminho, né? A trajetória. Na trajetória tem muita coisa boa, gente. Tem muita coisa boa.